do nosso país. Daniel Chapo foi investido presidente da República num contexto particularmente difícil para Moçambique. O que é que tem em mente para unir os moçambicanos? Em mente para unir os moçambicanos é basicamente manter os princípios da nossa unidade nacional. Desde a luta de libertação nacional, o segredo do sucesso do povo moçambicano é a unidade. Como sabem, antes da independência, nós tínhamos vários movimentos de libertação e a Frente de Libertação de Moçambique, ela resulta da união destes vários movimentos. Daí que achamos que era muito importante mantermos a nossa unidade nacional. Este é que é o segredo principal para responder diretamente à pergunta. Mas é importante fazer referência que estes aspectos que estão a acontecer, elas vêm acontecendo desde 1994. São 30 anos de governação multipartidária, de 94 até 2004, e sempre que terminamos eleições, houve sempre situações como esta de instabilidade ao nível do país. Desta vez é um pouco mais visível porque acontece na capital e nas vezes anteriores aconteceram na zona centro, não é? Principalmente em Sofala, Manica, Tete, Zambésia, onde, portanto, logo depois do processo eleitoral, desde 94, a Renamo sempre fez os ataques. Morreram pessoas e sempre estas coisas aconteceram. Por isso que durante a campanha eleitoral nós fizemos questão de dizer publicamente para que os 30 anos de governação multipartidária fossem um momento de festa. Por isso, se repararem, a campanha foi uma campanha, sem margem de dúvidas, pacífica e ordeira durante os 45 dias. As eleições também, tivemos várias missões de observação ao nível, portanto, do nosso país. E logo depois da realização das eleições, no dia 9 de outubro, dia 10 fizeram os relatórios, dia 11, que foi uma sexta-feira, divulgaram os seus relatórios, onde deixaram claro que as eleições foram livres, justas e transparentes e que condenavam, portanto, um dos candidatos que, antes da contagem dos votos, autoproclamou-se vencedor, não é? E depois assistimos, portanto, à deslocação deste candidato para Nampula, para Sofala, numa tentativa que não se percebe muito bem o que se pretendia, porque as eleições já tinham terminado, a campanha também. Mas, para além desta questão relacionada com autoproclamar-se vencedor antes da contagem dos votos, tivemos também a questão de convocação de uma manifestação eleitoral antes também da divulgação dos resultados. Os resultados foram divulgados no dia 24 de outubro e as manifestações foram convocadas para o dia 21 de outubro, numa segunda-feira. E tendo visto que as deslocações para Nampula, para Beira, não tiveram sucesso, então nós até sexta-feira tínhamos certeza absoluta que segunda-feira, dia 21 de outubro, não haveria eleições. Mas foi quando, na madrugada de sábado, acordamos, portanto, com a notícia de assassinato de 2 jovens moçambicanos, que é o Elvin Dias e o Guambe. Quero aproveitar esta ocasião para, mais uma vez, reiterar os meus sentimentos, condolências às famílias enlutadas. E no mesmo dia do assassinato destes 2 jovens moçambicanos, nós mostramos o nosso posicionamento, que era de condenação e de repúdio. E pedimos para que imediatamente fosse, portanto, esclarecido o crime e fossem, portanto, aceleradas as investigações. E notamos que durante este período todo em que nós nos encontramos, as pessoas saíram primeiro no dia 21, não propriamente por causa de resultados eleitorais, mas por causa, portanto, destes assassinatos que nós próprios também condenamos. E de lá para cá, temos assistido a essa agitação por vários lives que devem ter sido feitos, mais de 1000, mas nunca vimos, portanto, a se pedir o esclarecimento deste crime hediondo. E nós queremos reiterar, aproveitando esta entrevista, para que possa se esclarecer o que aconteceu para o assassinato destes 2 jovens, tristemente. E daí, a primeira manifestação, dia 21 de outubro, foi, portanto, os assassinatos. Depois dos assassinatos, partiu-se para, alegadamente, resultados eleitorais.
depois de se passar toda a fase da divulgação, validação e tomada de posse, ainda no meio houve alegadamente a verdade eleitoral. Depois de tudo isto ter passado, agora temos ouvido a questão do custo de vida e nós, como governo, estamos a tomar medidas para que realmente possamos aliviar o nosso povo de alguns aspectos que precisamos de trabalhar como governo, é nossa responsabilidade, mas realmente esta questão relacionada com as manifestações, precisamos de continuar a trabalhar para percebermos as reais motivações, porque temos visto alastrar-se durante muito tempo, quando digo as reais motivações, porque durante a Guerra dos 16 anos também foi assim, no início. Nós começamos dizendo bandidos armados, depois conseguimos notar que, afinal de contas, havia uma estrutura organizada que promovia os ataques de forma muito organizada. É quando se começou a falar da Renamo. Se se recordarem, em 2017 tivemos a situação do terrorismo em Cabo Delgado e passamos cerca de 2 anos a falar de insurgentes, não é? E dizíamos até que não era assunto das Forças Armadas de Moçambique, mas era um assunto da polícia, porque era uma questão de manutenção da ordem e tranquilidade pública. 2 anos depois é que nós admitimos que não, realmente não é insurgência qualquer e não é uma questão de manutenção da ordem e tranquilidade pública, mas era um terrorismo. E estamos hoje a entrar para o 8º ano, metade do período que durou a Guerra dos 16 anos, em Cabo Delgado. Então, precisamos de ficar muito atentos para perceber os reais motivos das tais manifestações, não é? Porque, como eu dei as 2 experiências anteriores, alega-se uma determinada coisa, as pessoas caem na onda desta alegação, mas depois, a dado passo, consegue perceber que não, afinal de contas, era apenas um pretexto para alcançar um objetivo. Então, queria aproveitar esta entrevista para podermos mais uma vez reiterar essa chamada de atenção a todos os moçambicanos e continuarmos a trabalhar por todos os canais para podermos, portanto, encontrar estabilidade económica, social e política para o nosso povo e desenvolvermos o nosso país. Exato. Vou insistir um bocadinho na questão que já havia colocado. O Sr. Presidente fala aqui de unidade nacional, mas o que é que exatamente o Executivo pretende fazer para alcançarmos a tão almejada unidade nacional? O que nós temos feito é aquilo que temos vindo a fazer como um povo, não é? Para a nossa unidade, sabe muito bem que, em princípio, até temos já, como é que posso dizer, símbolos que nos unem, uma língua que nos une. A questão, por exemplo, da nossa bandeira nacional, ela é única, do Rovuma ao Maputo. E se percebeu durante este processo das manifestações eleitorais, tentaram deturpar a bandeira nacional, que é um símbolo que nos une, não é? Desde a nossa independência nacional, nunca apareceu alguém a pôr em causa este símbolo da unidade nacional. O outro exemplo que eu posso dar é que, durante este processo das manifestações, conseguiu perceber que apareceram a tentarem pôr em causa o hino nacional, não é? Este é um dos símbolos da nossa unidade nacional, que temos que manter, respondendo à pergunta. Também, durante este período todo das manifestações, conseguiu perceber que chegou uma fase que tentou se pôr em causa os nossos heróis, aqueles que lutaram, derramaram seu sangue para libertar essa pátria e são reconhecidos, a título de exemplo, Eduardo Chivambo Mondlane, é o arquiteto da unidade nacional, não é? Que uniu os 3 movimentos para formar uma única frente, que uniu todos os moçambicanos para nós podermos alcançar a nossa independência. E podia dar exemplo de vários outros heróis. Mas, se reparar, durante as manifestações, tentaram pôr em causa, portanto, a existência e, portanto, a legitimidade destes nossos heróis. Portanto, são estes exemplos que eu estou a dar aqui, que nós precisamos de manter como um único povo. E não pode aparecerem pessoas que põem em causa a nossa bandeira, põem em causa o nosso símbolo da República de Moçambique, que põem em causa o nosso hino nacional, que põem em causa os nossos libertadores da pátria, o arquiteto da unidade nacional, Eduardo Chivambo Mondlane, que é reconhecido por todos nós. Portanto, é isto que nós temos que lutar como moçambicanos, para manter a nossa unidade nacional, a nossa língua, por exemplo, que nos une, que é a língua portuguesa. Cada um de nós
têm, portanto, a sua língua, que geralmente nós chamamos línguas maternas, não é? Mas depois temos uma língua que nos une, que quando estamos, nós todos falamos a língua portuguesa. Ainda temos que continuar a trabalhar cada vez mais para consolidar. Temos que reconhecer que há muitos moçambicanos que ainda não falam esta língua, que une os moçambicanos. E podia dar vários outros exemplos de aspectos que temos que continuar a lutar para a nossa unidade. Portanto, são esses aspectos que eu estou a fazer referência, que, se reparar, durante as manifestações tentaram pôr em causa estes símbolos. E isto é uma tentativa de desunir o povo moçambicano. E nós não podemos permitir que isto aconteça, porque a nossa independência, a nossa soberania, a nossa integridade territorial custou muito sangue, continua a custar. Temos jovens no Teatro Operacional Norte que estão a lutar contra o terrorismo há mais de 8 anos, a derramar o seu sangue para esta pátria. E não podemos aparecer e tentar, portanto, desprezar este esforço que moçambicanos fizeram para libertar a pátria, fizeram durante esses cerca de 50 anos que vamos fazer o dia 25 de junho para desenvolver este país, e sobretudo porque temos jovens moçambicanos em várias frentes a lutarem para manter esta pátria unida, do Rovuma a Maputo, e também para podermos, sobretudo, desenvolver o nosso país.